Olá pessoal, É, hoje nós vamos ver, essa aula sobre cultura celular utilizando o PBMC. Na verdade a gente vai um pouco mais além, o objetivo da aula, especificamente dessa aula, é de trocar aí um pouco da minha experiência com vocês, até mostrar os dados de um artigo científico sobre cultura celular utilizando aí PBMC. Era uma aula inicialmente prevista para contagem de células, que vocês já fizeram na disciplina de tecnologia animal. Tá? Mas nós vamos fazer essa aula com esse objetivo, tá? De ter uma ideia, usando agora a cultura celular com os fins, com o objetivo de avaliação imunológica. Bom, nós vamos focar hoje principalmente nos linfócitos, principalmente nos linfócitos T auxiliares, que são células que, uma vez ativadas, elas proliferam, e se diferenciam em células ativadas, chamadas células T efetoras, que vão mediar a resposta. Nesse slide aí nós estamos vendo imunidade inata, um resumo da imunidade adaptativa. Na aula de ELISA nós já podemos ver uma técnica para avaliar a produção de anticorpos, e hoje nós vamos poder ver mais sobre técnicas de avaliar a resposta imune celular, principalmente focando na cultura celular, ok? Então é isso. O sistema imunológico ele é constituído por um repertório muito grande de linfócitos T e B. Quando ativados, eles proliferam, se diferenciam e formam os efetores. Aqui estão as fases da resposta imune, então é muito importante esse processo de processamento e apresentação de antígeno, leva à produção de citocinas, expressão de determinados receptores, processo de proliferação, onde a presença do antígeno e das citocinas faz com que essas células se diferenciem em células ativadas, os efetores. Aqui mostrando o plasmócito, efetor da célula B, e um efetor da célula T. A gente sabe que são vários efetores das células T. E vão mediar aí as imunidades humorais celulares. Tá? Então, todos esses pontos, todas essas fases da resposta imune podem ser avaliadas. Sabe que a expressão do MHC, de moléculas coestimulatórias são muito importantes, A produção de citocinas são importantes, O perfil da resposta é importante. Então, tudo isso pode ser avaliado pela cultura celular. Mostrando, que os sinais, são vários sinais, aqui está mostrando dois, As moléculas coestimulatórias, estimulação antigênica e as citocinas, que vão levar à proliferação. Então a gente vai ver aqui um pouco sobre resposta, como avaliar a resposta de proliferação. Mostrando as células, de diversas população de células imunes é muito heterogênea, existem populações de diversas subpopulações, mas nós vamos focar hoje nessas células aqui, os linfócitos. Aqui temos um plasmócito, uma célula NK, célula dendrítica, fagócitos, macrófagos e assim por diante. Nós vamos trabalhar principalmente com sangue, tá, pessoal? No caso de culturas com células humanas,
caso dos linfócitos, a principal fonte é o sangue periférico. E no sangue periférico, nós vamos trabalhar principalmente com os linfócitos, tá? E com os monócitos, são as células mononucleares. Poderíamos também trabalhar com as polimorfonucleares, neutrófilos e eosinófilos. Muito bem, esse ensaio de proliferação é devido então à capacidade da célula, uma vez ativada, de proliferar, né? Estimulado então pelos antígenos ou por mitógenos, tá? Mais para frente a gente vai ver alguns desses mitógenos, né, que conseguem induzir mitose de forma inespecífica. Então essas substâncias mitogênicas, elas são importantes, né? Você vê a viabilidade celular, né? Essa capacidade de proliferação, e os antígenos você tem uma ativação específica. Então aqui mostrando que a IL-2, né, é uma citocina muito importante nesse processo, porque ele é um fator de crescimento de linfócito. Então depois do processamento da apresentação, a célula produz, né, IL-2 e expressa esse receptor para IL-2, um receptor de alta afinidade. Então a IL-2 ela pode atuar de forma autóctone, como mostrado aqui, ela é produzida pelo próprio linfócito T, atua no ou pode interagir com células vizinhas aqui de forma parácrina, né? Um pouquinho, né, bem en passant, sobre subpopulações de linfócitos T. Né? A gente sabe hoje que o número de efetores é muito grande, né? Mas aí, mostrando aqui o T auxiliar do tipo 1, o T auxiliar do tipo 2, né? Respectivamente TH1 e TH2, então eles se caracterizam por um perfil diferenciado de citocinas. Tá? Também de expressão de receptores para quimiocinas. E ativação de macrófagos e perfil da resposta imune humoral também. Né? Tem uma diferença muito grande nos isotipos de IgG que são produzidos, né? Tanto humano quanto camundongos. Né? Muito bem, né? Depois dessa pequena introdução, né, para a gente recapitular aí, né, chamar atenção para alguns aspectos da imunidade, falando dos leucócitos, né, que podem ser utilizados em vários experimentos, cultura celular, fenotipagem, análise de fatores solúveis, né, principalmente citocinas. Então, para isso é necessário então estabelecer o seu número. Então, a contagem de leucócitos é feita geralmente em câmara de Neubauer. Mas existe hoje, né, contadores automáticos de células, chamados counters, né, que são muito bons e te dão uma contagem diferencial. Mas também são muito caros. Né? A câmara de Neubauer ela é muito mais acessível. E você pode usar corantes vitais também para ajudar nessa contagem. Muito bem, né? Hoje em dia já é muito pouco usado o ensaio de proliferação celular, mas ele é importante para produção de citocinas, ensaio de citotoxicidade e também, né, avaliação do perfil celular, né? Você fazer uma imunofenotipagem, você saber mais sobre essa população celular. Por exemplo, perfil de memória, número de citocinas produzidas, citocinas intracitoplasmáticas e assim por diante. Tá? Então, no caso, esse teste de proliferação celular in vitro ou blastogênese é uma técnica que se baseia na capacidade dos linfócitos em responder ao antígeno. É uma resposta específica, quer por vacinação, quer por infecção, induzindo
né, ativação dos linfócitos de memória. Esses linfócitos podem entrar em novo contato com o antígeno, né, ao entrar em contato de novo com o antígeno, induz essa transformação blástica. Então, o objetivo seria determinar o índice de proliferação celular, produção de citocinas, testes de antígenos purificados ou recombinantes. Então, a principal célula que vai proliferar é o linfócito T auxiliar, CD4 positivo. Tá? E aí, né, estimulado pelo antígeno, essa ativação vai ser dependente de MHC de classe 2. Então, eu preciso de APCs na cultura. Então, as células mononucleares, no sangue você tem monócitos que viram macrófagos e também tem algumas células dendríticas, né, muito importante nesse processo. Então, é interessante o tipo de resposta que esse ensaio pode dar, porque você pode ver que os pesquisadores chamam de recall, resposta, né? Então você vai estar estimulando as respostas de memória desse indivíduo e ver qual que é o perfil de resposta, né? Qual subpopulação que está predominando a uma reestimulação, né? Esse recall, uma reestimulação dessas células. Muito bem, então essa figura aqui mostra, né, que essa ativação do linfócito pode ser feita por antígenos, por lecitinas. Esses antígenos vocês podem entender como suas vacinas, né, peptídeos, você pode usar, né, o próprio antígeno, assim, no caso de um vírus, poderia usar o vírus da dengue, vírus da zika, proteínas recombinantes, peptídeos, tá? Ou essas lecitinas são os mitógenos e ele vai proliferar. Antigamente se usava um radioisótopo chamado timidina, né? Mas hoje em dia, apesar de ser um radioisótopo de uma radiação muito fraquinha, é complicado o seu descarte, né? Muito bem, né? Entrando mais um pouco na cultura celular, é muito importante estabelecer qual que é a fonte de células primárias. Né? Se a gente trabalhar com modelo animal, nós podemos usar vários tecidos ou órgãos, né? Os mais comuns é o linfonodo, o baço, células de peritônio, pode-se usar também lavagem da bronquioalveolar, né? Da traqueia, e você pode usar, dependendo do tipo de experimento, todo um órgão, pulmão, fígado. E no caso do homem, o mais comum é o sangue periférico, né? Purificar as PBMCs. Também pode ser feito cultura de células totais, né? E cultura de células purificadas. Aí a gente requer, então, um passo de purificação, né? Pode-se usar a lise das hemácias com cloreto de amônio, pode-se usar purificação com ficol e PAC, uma purificação magnética ou então usando um FACSCAM, uma citometria de fluxo, né? Se o seu aparelho tiver essa questão do sorter. Muito bem, né? Aqui nós vamos discutir alguns parâmetros, que é o tempo de cultura. Quando o estímulo é mitogênico, geralmente 3 dias são suficientes, né? E os principais mitógenos seriam o PHA, PWA e a concanavalina A. Pode-se usar também anticorpo anti-CD3 ou superantígenos. E 5 a 6 dias para antígenos brutos ou purificados, né? Então é um pouco mais demorado, né, essa avaliação por antígenos, né? Porque o antígeno precisa ser
processado, apresentado, o número de células respondedoras ao antígeno é um número pequeno. Já quando você usa o mitógeno, ele pode ativar diretamente a célula e ativar várias células. Tá? O número de células, pessoal, é uma variável muito importante. Tá? A gente vê nos trabalhos uma variação muito grande. Desde 150 mil células, como mostrado aqui, 1,5 vezes 10 a 5, até 1 milhão de células, 1 vezes 10 a 6. Como geralmente a gente usa uma placa de 96, eu falo para vocês que 1 milhão de células é muita coisa. Né? É um espaço muito pequeno para muita célula e elas esgotam rapidamente o seu meio. Né? Então, o ideal é que você faça uma cinética, tá, do número de células. Mas o número aí seria 200 mil, 250 mil células, é um bom número. Os meios de cultura, né, são vários. Na cultura de linfócitos utiliza-se principalmente, né, mais comum é o RPMI 1640, suplementado com soro fetal, soro humano AB, glutamina. E em células de camundongos costuma colocar também beta-mercato-etanol. Utiliza-se antibióticos para evitar a contaminação. Eles são feitos em placas de 96 poços de fundo chato estéreis. Tá? E se você precisar de um volume maior de sobrenadante, você pode usar placas maiores, placas de 24 poços. Você pode fazer um volume até 2 ml. Chamado aí, então, bulk blast, ou seja, uma cultura volumosa. Como eu disse, né, utilizava-se muito a timidina, né, o isótopo radioativo, o trítio, adicionada nas últimas 18 a 6 horas. Ela é análogo à timina, incorpora no DNA. Então, a gente pode avaliar essa radiação, incorporá-la no DNA das células. Ou você pode usar, então, testes espectrofotométricos, como no caso o sal de tetrazóleo MTT. Tá? Então, ao final do período de cultura, as células são coletadas, né? E aí, no caso de usar timidinas, as leituras é feito, né, no cintilador, e no caso do MTT, você faz a leitura da densidade óptica. Então, nós vamos precisar de uma série de equipamentos, né, de incubadora de CO2, a capela de fluxo laminar, de microscópios de vertido em comum, centrífugas, né? E se for usar a técnica de proliferação usando timidina, no coletor de células, que é chamado cell harvester, do cintilador. Se a gente quiser trabalhar com subpopulações de células bastante purificadas, né, a gente precisa de um separador magnético de células, que eu vou mostrar aqui na frente. Então, com as PBMCs, né, após a purificação, a gente faz um ensaio de blastogênese. Pode fazer uma outra técnica também chamada granuloma, e você vai obter o índice. Ou você pode fazer culturas volumosas, bulk blast, para obter sobrenadantes, onde vai dosar citocinas. As citocinas também podem ser dosadas intracelularmente, tá? Ou podem ser dosadas usando RT-PCR. Né? Se você tem um modelo experimental, por exemplo, como o hamster hoje, onde você não tem muitos reagentes, você pode fazer, então, várias técnicas para obter a informação em que você procura sobre o perfil da resposta imune. Para a obtenção das PBMCs, né, das células mononucleares de sangue periférico, então a gente tem que fazer a coleta com sangue com anticoagulante. Tá? O sangue, de preferência, é heparina. Né? Senão o sangue vai coagular e você vai perder as suas células.
fica só com soro. A gente coloca, né, empilha esse sangue numa coluna de Ficol e PAC. Ficol é um polímero de carboidrato e PAC é um contraste radiológico, uma densidade de 1,077, 1,078. Com isso, após a centrifugação, tá, você separa essas células. Conta, faz culturas aí com 3 e 6 dias. Tá? Então, a cultura com pH vai te dar uma ideia da sua viabilidade, se as células estão bem viáveis. E ao final do período, você adiciona timidina ou MTT e faz a leitura dos resultados. Então, aqui está mostrando, né, a coleta de sangue, no sangue venoso, com anticoagulante, heparina. Está mostrando uma coluna de Ficol e PAC, uma coluna de sangue e centrifuga. Geralmente aí uns 40 minutos, 45 minutos, tá? A temperatura ambiente. E aí depois a gente obtém isso aqui. Em amarelo aqui é o plasma. Essa interface aqui entre o plasma e o Ficol é o anel de células mononucleares. Aqui é o Ficol. E embaixo são as hemácias e os polimorfonucleares. Então você vai coletar o seu plasma, né? Não é soro, né? Porque não coagulou. Você vai fazer uma série de dosagens, né? De hormônios, de mediadores, né? Vai aspirar esse anel, vai lavar e vai fazer a contagem. Né? Então aqui está mostrando o Ficol, o sangue, né? O sangue total, após a centrifugação. Voltou a poder deixar aqui amarelinho, né? Mostrando o anel, células mononucleares, hemácias e... Estão mostrando aqui, né? O plasma, o anel de células mononucleares e as hemácias. Muito bem. Né? Aqui uma cultura celular, uma plaquinha de 6 postos, usando aí 150 mil células por posto, meio mitógeno. Aqui uma cultura, pessoal, sem estímulo, que é só o controle de célula. Tá? E aqui as células estimuladas com pH. A gente vê esses grumos celulares, blastos. Então, nesses grumos de células aqui, está acontecendo uma intensa proliferação celular. Tá? Que é a cultura, controle, né? Só o meio, e a cultura com o pH, como que as células ficam. Só uma visão de um laboratório, né? Um laboratório de pesquisa. Todos têm, né, essa estrutura mais ou menos semelhante, né? Muitos reagentes, muitos plásticos, muitos vidros, né? Vidraria, tal. Mas aqui a gente precisa de um fluxo laminar, né? As plaquinhas, pipetas, meio, soluções, os antígenos, né? Bem parecido com a nossa estrutura. Aqui a moça fazendo a sua cultura celular e a incubadora de CO2. É muito importante colocar um recipiente com água estéril, né, para criar uma atmosfera úmida. Por que isso é importante? Se você não tiver uma atmosfera úmida, o que acontece? O seu meio de cultura na sua plaquinha vai secar. Então você vai perder a sua cultura, suas células vão morrer. Tá? Então isso é importante para não haver uma dissecação do meio de cultura nas plaquinhas. Então aqui nós temos um cilindro aqui, ó, no cantinho, uma bala de CO2 com mostrador, e nessa maletinha aqui em cima da incubadora é um medidor de CO2. Então a gente trabalha aí com 5% do CO2.
Para que é importante o CO2? As células respiram o CO2? Não. Não respira o CO2, né? Respira o O2, libera o CO2. É porque o meio de cultura, pessoal, tem um indicador, um vermelho de fenol, e com 5% do CO2, né, esse meio ele fica no pH correto, no pH neutro, em torno de 7,2 a 7,4. Sem CO2, né, o meio vai alcalinizar. Tá? E esse medidor aqui para você avaliar se realmente a porcentagem de CO2 está correta. Tá? Então esse aqui é um coletor de células, um modelo antigo, um modelo mais novo, o Cell Harvest. E aqui um cintilador, que é a estrutura da timidina, o análogo da timida. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui esse artigo, que é um artigo que eu trabalhei, que eu publiquei, mas que é muito interessante. Eu acho esse artigo muito rico e ele mostra realmente uma padronização de uma cultura celular que é bem interessante, né, quando vocês forem trabalhar com cultura celular. Então, nesse trabalho, a gente fez uma avaliação do perfil imunológico de pacientes sensíveis ao níquel pelo uso, né, devido ao uso de aparelhos ortodônticos fixos. Então, aqui nós temos, né, vários pacientes usando aparelhos ortodônticos com algumas manifestações clínicas devido à resposta inflamatória induzida pelo níquel. Tá? Então, aqui, somente aqui nessa imagem aqui, a gente vê uma gengiva bastante infiltrada, avermelhada, demaciada, né? Então, o níquel ele provoca reações de hipersensibilidade do tipo 4, é um tipo de resposta mediada por células. Então, muito bem, né? Para avaliar esse perfil da resposta imune, no estabelecimento da cultura, né, a primeira pergunta que a gente fez, qual seria a fonte de antígeno a ser usado nas culturas? Então, nós testamos, então, fizemos uma curva de titulação, né, da concentração de antígeno, duas fontes de antígeno diferentes. Uma do antígeno extraído dos próprios aparelhos, que chamados brackets, tá? Nós chamamos aqui extratos, e de uma fonte comercial de níquel, o sulfato de níquel. Então, nós testamos aqui o índice de proliferação e foi estabelecido arbitrariamente que o índice superior a 2 seria significativo, né? Ou seja, quando o experimento é 2 vezes o controle. Aqui é um E sobre C. E testando várias concentrações, né? 1,5, 1,25, 2,5 e 5. E para o sulfato de níquel, 2,5, 5 e 10. Então, nós podemos observar o resultado, né, desse experimento. Então, nós podemos fixar dois parâmetros. Primeiro, com relação à fonte de antígeno, né, que foi o sulfato de níquel. Então, nós vamos usar o sulfato de níquel na concentração, na melhor concentração, né, que deu o melhor índice de proliferação, foi 10 microgramas por ml. Tá? Em que esse resultado, então, já nos ajudou bastante com dois parâmetros. A próxima pergunta, né, nós trabalhamos o tipo de suplementação do meio e o número de células. Então, nós trabalhamos com dois tipos de suplementação, soro AB positivo ou soro autólogo, ou seja, da própria pessoa, e com dois
números de células, 200 mil e 300 mil. Então, usando sulfato de níquel 10 microgramas por ml, então nós podemos observar que a melhor suplementação foi o próprio soro autólogo e a concentração de células foi 10 vezes 10 a 5. Então, com isso, nós estabelecemos mais 2 parâmetros para a nossa cultura. Né? Já tínhamos determinado qual é a fonte do antígeno, sulfato de níquel, qual é a concentração desse antígeno, 10 microgramas por ml, o número de células 2 vezes 10 a 5 e a suplementação com soro autólogo. Tá? Então, em vista, né, com o estabelecimento desses parâmetros, nós então coletamos novamente o sangue de outros pacientes e vamos testar realmente se a gente poderia então comparar, né, a resposta de proliferação com outro teste que é muito mais utilizado, que é o teste de intradermorreação. Tá? Então aqui para testar, né, fazer que os pesquisadores às vezes chamam de prova de conceito, nós comparamos a resposta de proliferação de pacientes não sensíveis a níquel e pacientes sensíveis ao níquel. Tá? E usando aqueles parâmetros já mencionados. E nós podemos observar que os pacientes sensíveis a níquel têm uma resposta de proliferação significativamente maior do que os pacientes não sensíveis. E ainda a gente fez uma outra pergunta. O tempo de uso do aparelho, ele interfere nessa sensibilização, nessa resposta de proliferação? Então nós separamos os pacientes, né, a resposta de proliferação de pacientes com até 2 anos de uso e acima de 2 anos. E nós podemos comprovar, mostrar que os pacientes que têm até 2 anos de uso dos aparelhos, eles têm uma resposta de proliferação significativamente maior que pacientes que têm mais de 2 anos. Ou seja, com o tempo de exposição, o que acontece? Essa resposta ela vai modular. Mas aí a gente tem que intervir, né, porque pode levar a respostas inflamatórias extremamente desagradáveis nos pacientes. Tá? E aí então, um ponto alto um resultado bastante interessante do nosso trabalho foi saber se existe uma correlação entre a resposta em vivo e a resposta in vitro. Né? Então essa resposta em vivo, em termos de teste, é o teste da intradermorreação, chamado aqui skin test. Né? Colocado um PET teste nas costas do paciente, né? Na pele, nas costas, e você avalia o infiltrado celular após 48 horas, 48, 72 horas. Mas a desvantagem disso é que você pode estar sensibilizando ainda mais o paciente, né? Dando mais antígeno. E aí a nossa ideia era de fazer essa avaliação sem que você precisasse sensibilizar mais o paciente. Então a pergunta foi a seguinte: existe uma correlação entre a resposta de proliferação e o teste cutâneo? Então, olha, indivíduos com teste negativo tinham resposta de proliferação também inferior a 2, né, o índice que a gente estabeleceu. Indivíduos com teste cutâneo positivo têm resposta de proliferação acima de 2. Ou seja, então existe uma correlação entre a resposta celular in vitro e a resposta in vivo. Tá? Então, esse resultado, né, nos levou a propor então que
que a resposta de proliferação in vitro poderia substituir o teste de introdemo-reação. E como último resultado, a gente avaliou então a produção de citocinas. Aí nós avaliamos a IL-5, um marcador do TH2 e o interferon, um marcador do TH1. Com relação ao interferon, nós não encontramos diferenças. Né? Fizemos análise estatística, né? E usamos aí o teste de Tucker. Estou mostrando para vocês que a questão da estatística é importante, né? Ela te dá a capacidade de análise, de interpretação, de extrapolação dos resultados, mas nós conseguimos avaliar uma diferença significativa na produção de L5, como mostrado aqui no gráfico. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha, né? Você tem que padronizar as condições do seu ensaio, testar as variáveis, e aí depois realmente você pode, uma vez que você estabeleceu quais são os parâmetros, as variáveis, fazer os testes necessários. Tá? O número de células, o tipo de suplementação, o tempo de cultura, a concentração e a fonte do antígeno, tudo isso é importante. Tá? Uma outra técnica, né, que pertence a uma outra aula, mas eu já vou aproveitar para... é o uso do MTT, né? Você pode usar para viabilidade celular, você pode usar para proliferação, né? E pode avaliar um ensaio de citotoxicidade, né? Usando o MTT. Quem que é o MTT? O MTT é um sal de tetrazóleo solúvel de cor amarela. E quando ele é reduzido pelo poder redutor das células, tá? Uma vez reduzido, ele se forma cristais insolúveis, chamados formazan. Então, dependendo do metabolismo da célula, se a célula está viável, não está viável, está ativada ou não está ativada, ela vai metabolizar mais ou menos o MTT. Então, ele avalia o grau de atividade celular, uma dada célula, uma dada condição. Está aqui o MTT, né? Ele tem esse nome aí, um sal de tetrazóleo. Quero deixar claro que existem vários tipos de sais de tetrazóleo, e alguns são mais caros, outros mais baratos, né? Depende do seu objetivo. Então, mostrando o MTT, né? Vai ser reduzido aqui, né, na nível das mitocôndrias, e vai formar esses cristais aí, formazan. Tá? Então, aqui está mostrando uma proliferação celular, uma cultura celular. O MTT a gente já usa 1 mg por ml, ele está em excesso, 4 horas, e solubilização dos cristais com DMSO. Então, a gente vê aqui, ó, né, os cristais em azulzinho formando. Ele no final, pessoal, mata a célula. Tá? A célula acaba morrendo por causa disso. E depois desses cristais, ele é solubilizado, né, você retira o excesso de meio, mas sem romper os cristais, de forma muito cuidadosa, e adiciona o DMSO, espera dissolver e faz a leitura ótica. Então, aqui uma cultura celular sem pHa, com pHa. Então, é claro que a densidade ótica aqui com pH vai dar muito mais alta. E a gente faz a leitura aqui, né, num fotômetro ou espectrofotômetro. Aqui é só alguns resultados mostrando, né, um trabalho que eu peguei mostrando a proliferação, comparando células de indivíduos jovens e adultos. A gente pode ver que células de indivíduos jovens, elas têm uma capacidade de proliferação maior que dos idosos, ao estímulo com pHa, e uma sensibilidade maior a anti-inflamatórios, né, como os glicocorticoides. Utilizou aqui, numa curva dose e resposta, dexametasona e cortisol.
E também mostrando, né, que eu chamei de bulk blast, né, uma placa de 6 poços, uma cultura. Aqui o estímulo foi com LPS, 24 horas, e ele vai dosar as toxinas inflamatórias. Então, quero deixar claro que existe aí uma dinâmica na produção de citocinas, as citocinas que são produzidas inicialmente, citocinas que são produzidas mais tarde. Tá? Então, você pode olhar 24, 48 ou 72 horas. Aqui, né, a produção das citocinas, não houve diferença na produção de TNF-L2 entre PBMCs de indivíduos jovens e adultos e idosos. Uma outra forma, né, de você avaliar a proliferação celular é usando aí um análogo da timina, esse é a bromodioxiuridina, o BRDU. Então, quando a célula ela é análogo a, assim, análogo, né, semelhante, né, não análogo, não, semelhante ao ensaio com timidina. Então, quando as células estão proliferando, elas incorporam essa bromodioxiuridina no seu DNA. Tá? Então, depois você deixa, depois do seu tempo de cultura, né, você lisa as células e você vai usando um anticorpo anti-bromodioxiuridina, né, usando a própria placa, né, marcada provavelmente com uma peroxidase, você vai ver o desenvolvimento de cor. Então, quanto mais bromodioxiuridina houve no meio, né, mais produto colorido vai se formar. Então, maior vai ser a sua densidade óptica. Né? Ok? Então, aqui está um resultado típico, né, um teste de estimulação de PBMC. E nós temos aqui um estímulo. Aqui as células com pH, ele fez aqui a porcentagem de proliferação e viu que existe uma resposta dose dependente da concentração aqui dessa substância que ele falou, mas então dá para você avaliar a ação de uma série de drogas ou de antígenos sobre sua cultura celular. Continuando, né? Então nós vimos que a resposta de proliferação pode ser avaliada por timidina, que não está em uso, pode ser avaliado com MTT, que é um método barato, com o análogo, né, o bromodioxiuridina, ou então por citometria de fluxo. Tá? Então você vai precisar de um aparelho chamado citômetro de fluxo, mostrado aqui. Então esse aqui é um citômetro de fluxo mais comumente difundido no Brasil. Né? Existem várias marcas, mas esse é da BD. Esse especificamente é o Faxcalibur. É um aparelho muito bom, muito robusto, é muito legal. Então, como que é feito a proliferação por citometria de fluxo? Então, a citometria de fluxo, ela avalia individualmente cada célula. E aí a marcação da célula é feita, então, com um corante chamado CFSE, que é o 5,6-carboxifluoresceína de acetato succinileno. Então, esse é um corante fluorescente. Tá? Então, uma vez que ele incorporou dentro da célula, você consegue avaliar qual que é a expressão desse corante.
né, o aparelho detecta. Ele detecta essa fluorescência. Tá? E à medida que a célula prolifera, a concentração do corante na célula cai à metade. Então, quanto mais ela proliferar, menos intensidade de fluorescência a gente vai ver, né? Vai verificar, vai observar. Vamos lá. Então, aqui, né, a sua cultura celular ela foi lida pelo aparelho e você pediu um parâmetro de tamanho granulosidade. Então, ele mede o tamanho da célula e a complexidade da célula. E aí ele fez um delineamento, nessa área chama gate. Então ele delineou aqui a área onde corresponde aqui às PBMCs. E aí, através de uma série de histogramas, então aqui ele determinou, olha, a fluorescência, né? Aqui nós temos o CFSE e aqui a intensidade de fluorescência. Tá? Então, à medida que as células vão proliferando, ele vai perdendo a intensidade de fluorescência. Ela vai dividindo nas outras células. Tá? Então, é assim que eles avaliam. Muito bem, né? O estudo, a cultura celular te permite fazer o estudo de populações e subpopulações celulares, de marcadores fenotípicos dessas células. Você pode avaliar vários parâmetros, saber se são células efetoras ou não, são efetoras, se são de memória, se são de... Né? Estudar citocinas ou marcadores intracelulares, vias de sinalização, produção de quimiocinas, etc. Pode utilizar o sangue total ou cultura de células purificadas. Né? Vai depender dos seus objetivos. Para trabalhar com cultura de células purificadas, pessoal, ou a gente faz aquela separação, né, que nós mostramos com Ficol e Park, ou você pode usar, então, um separador magnético de células. Então, aqui tem, após a centrifugação com Ficol e Park, né, aqui os linfócitos, e usando anticorpos marcados com pequenas esferas metálicas, então você consegue então purificar a célula com aquele marcador específico do seu interesse. Então tem aqui os marcadores, né, a sua cultura celular, e aqui nós temos então esse roxinho aqui, está aqui em verde, é o seu ímã, também chamado de magnético. E aqui uma malha de ferro especial. Né? Você trabalha no fluxo laminar e todas as células que expressam o marcador de seu interesse, no caso aqui o CDT1, vão ficar presas aqui na malha. Todas que não são do seu interesse vão separar. Você retira então a sua coluna aqui do seu ímã e faz a eluição aí com um tampão fisiológico, né, ou meio do seu interesse. Então você vai estudar essas células purificadas. Então está aqui, né, mostrando aqui o magneto, o ímã. É um ímã muito potente. E aqui a coluninha. Então os segredos são 3. Né? Não é segredo não, né? Os custos. Você comprar as colunas com ímã e os anticorpos marcados, né, com as pérolas magnéticas, né, contra os marcadores do seu interesse. Aqui mostrando que a gente pode também fazer ensaios de citotoxicidade, né, você também vai ter que purificar essas células, fazer a cultura, estabelecer aí uma relação células-alvo, células efetora, né? Linfócitos TCD8, células NK são capazes de fazer essa citotoxicidade.
Tá? Então elas têm granzimas e perforinas capazes de induzir morte celular. Aqui mostrando uma curva de Lise, né, entre indivíduos controles e indivíduos depressivos, com várias concentrações de efetor-alvo, mostrando que os indivíduos depressivos têm uma menor atividade de células NK. De alguma forma estão imunossuprimidos, né? Por isso eles podem apresentar mais infecções. E para finalizar, pessoal, vou falar do ensaio de citotoxicidade. Nós temos vários trabalhos produzidos, a Unifal trabalha muito com a prospecção, de muitas drogas, né, para tratamentos os mais diversos, né, utilizando aí extratos vegetais. E para avaliar a citotoxicidade, às vezes você quer descobrir substâncias para fazer tratamento da leishmania, tratamento da doença de Chagas, ou de usar como antimicrobianos, né? Então você vai buscar plantas que têm essas características, chamadas plantas medicinais. Você vai fazer um extrato da planta, né? Diferentes partes da planta, utilizando diferentes extratores, etanol, água, acetato de etila e assim por diante. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma cultura celular. Você pode usar PBMC, pode usar outras células ou linhagens celulares. Eu já tenho utilizado muito a Vero, que é uma célula tumoral, uma linhagem celular tumoral que prolifera por ela própria. Então tem que tomar cuidado que com relação ao número, né, ela é uma célula que é confluente e você precisa, antes de iniciar o experimento, deixar, né, que ela forme a monocamada. E aí você vai fazer a extração do seu extrato, vai determinar a concentração e a sua filtração. Você vai filtrar para ter ele estéreo, né? Então você vai colocar as suas células, né, usando aqueles parâmetros que eu falei, o número, o meio, a suplementação, com diferentes concentrações do extrato de planta, e vai deixar incubado por 48 horas, para saber se qual que é realmente a atividade, se tem atividade citotóxica do seu extrato, qual que é. Então, ao final das 48 horas, você adiciona o MTT, né, ressuspendido aí em solução salina, e deixa incubando por 4 horas. Ao final das 4 horas, você retira cuidadosamente o meio, para você não desfazer, né, os cristais, e adicione então o MTT, ou DMSO, dimetilsulfoxo. Deixa aí por alguns minutos, 10 minutos, para ver a completa dissolução dos cristais e faz uma leitura óptica a 560 nanômetros. Então você vai comparar a densidade óptica da sua cultura, controle, né? Você tem só células, não tem extrato, com as diferentes concentrações do seu extrato. 1 miligrama, meia miligrama, 0,25, 0,125 e assim por diante. E aí vai usar essa fórmula aqui, tá? O cálculo, né, do IC50, o índice de citotoxicidade 50%, com a concentração que mata 50% das células, tá? E vai fazer um gráfico, né, de dispersão, calcular essa porcentagem de citotoxicidade versus a concentração de estado. Tá? E com isso você vai calcular. Tá? É uma forma também de muitos estudos que são feitos. Tá? Então encerramos a aula por aqui, né, pessoal? Então vocês já viram aí a contagem de células, eu não vou
entrar nisso novamente. Então agradeço aí por toda a atenção. Muito obrigado.